Nós vamos agora direto para o Reino Unido para conversar com o âncora do CNN Prime Time, nosso enviado especial à Inglaterra, Márcio Gomes, que se junta ao nosso time para essa cobertura histórica. Márcio, bom dia, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Daqui a pouquinho a gente vai restabelecer o contato com o Márcio Gomes, né, nosso enviado à Inglaterra, desde as primeiras horas a partir da confirmação da degradação do estado de saúde da Rainha Elizabeth. O Márcio embarcou e tem alimentado a programação da CNN Brasil praticamente 24 horas por dia, com intenso material dessa página histórica que nós estamos presenciando, né? Aqui, 8 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Olá, Márcio Gomes. Oi, Rafa, bom dia para você, bom dia para a Stephanie, bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação da CNN Brasil. Enquanto você acompanha essas imagens impressionantes do cortejo saindo da abadia e começando lentamente ainda esse passeio por Londres, aqui em Windsor, que será o destino final, a expectativa é muito grande. Nós estamos num local que centraliza exatamente os olhos dos britânicos. Você está vendo aqui um pedaço das cerca de 100 mil pessoas que já estão nesse que é um parque, mas na verdade é uma estrada. E essa estrada liga diretamente o corpo da Rainha Elizabeth II vai chegar por este ponto que o meu repórter cinematográfico Reinaldo Macedo está mostrando agora. Ele vai fazer essa curva à esquerda e vai seguir nessa longa reta por um período que tem uma extensão de cerca de 2 quilômetros deste ponto em que nós estamos até lá embaixo, onde fica o castelo de Windsor. É uma reta perfeita. E é a oportunidade, e isso está na organização, de cada vez mais pessoas poderem dizer adeus. Daí a escolha desse trajeto aqui em Windsor, o caixão com a Rainha Elizabeth II chegar nesse sentido. E as pessoas não param de chegar. Na verdade, elas começaram a chegar aqui à meia-noite. À meia-noite, hora local, o local foi aberto para que as pessoas pudessem passar a noite aqui. Não era permitido trazer barracas de camping, apenas cadeiras, cadeiras, comida e muita vontade de passar a noite aqui. Você está vendo também um pouco mais à frente, é um local reservado para cadeiras de rodas, pessoas com alguma necessidade especial, para ficar num local um tanto mais privilegiado. Existem bolsões desses e todos já estão lotados nessa grande reta que leva diretamente ao castelo de Windsor. E a nossa intenção é ficar aqui para mostrar exatamente essa chegada do corpo da Rainha Elizabeth II e pegar a reação das pessoas. Durante toda a missa em Londres, havia telões aqui espalhados por toda essa grande reta e as pessoas assistiram num silêncio absoluto cada momento da missa. Inclusive ao final da celebração, quando o hino britânico foi cantado, todos se levantaram em respeito e cantaram junto, especialmente a nova letra, Deus salve o Rei. E é aqui que a gente vai acompanhar, Rafa, Stephanie, toda essa expectativa e depois essa última passagem da Rainha Elizabeth II frente aos seus súditos, nessa despedida que já dura 11 dias. Bom, nós estamos acompanhando aí, então, a imagem ao vivo que o Márcio Gomes, a equipe do Márcio trazem para a gente ali de Windsor e seguimos também monitorando passo a passo o cortejo com o corpo da Rainha Elizabeth, esse longo séquito de militares, são cerca de 4 mil militares, como dissemos aqui, dos países que compõem o Reino Unido, dos países da Commonwealth. Nós vimos mais cedo ali imagens de alguns integrantes da família real dentro de automóveis, porque seguem o cortejo a pé. Os filhos da Rainha Elizabeth, os 4 filhos da Rainha Elizabeth e os netos homens. Esses seguem a pé o cortejo, ela vai ali, o caixão vai ladeado pelos oficiais da Marinha Real. Não é? Royal Navy, vejam aí na boina dos guardas, dos soldados, dos oficiais da Marinha Britânica.
eles vão coordenando e dando o ritmo do cortejo. Logo atrás, os filhos, incluindo a princesa Anne, os 3 filhos homens, o rei Charles, a princesa Anne e os netos homens da rainha Elizabeth. E a gente mostrou, enquanto o Márcio trazia as informações lá de Windsor, a gente mostrava numa outra imagem integrantes da família real embarcando nos veículos que também fazem parte do comboio, entre eles a rainha consorte, Meghan Markle também eu consegui observar daqui. Eu queria saber se o Márcio continua aqui com a gente, se dá para conversar mais um pouquinho com o Márcio Gomes. Queria aproveitar a passagem do Márcio aqui pelo Novo Dia. Márcio, que está no Reino Unido desde, como eu disse, as primeiras horas da confirmação da morte da rainha Elizabeth II. O Márcio foi ao Reino Unido, está, como eu disse, alimentando a nossa programação aqui com reportagens, com entradas exclusivas. Ô Márcio, além da questão simbólica, de tudo aquilo que foi planejado já há muitos anos para esse momento histórico que nós estamos assistindo, eu queria que você dissesse para a gente o que é que você tem sentido aí em Londres, o que é que você tem sentido aí na Inglaterra, qual é o nível de engajamento da população comum com esses eventos todos? O país, o Reino Unido, de fato está parado para acompanhar isso que está acontecendo, como a gente tem a impressão aqui no Brasil, ou tem muita gente tocando a vida, tocando o dia a dia e uma parcela apenas da população é que está se envolvendo diretamente com esse assunto? Como é que você tem sentido o ambiente aí, Márcio? Hoje foi decretado feriado bancário aqui no Reino Unido, portanto nada funciona, então foi mais um motivo para que essas pessoas, e que eu diria, Rafa, naturalmente já viriam para cá, já viriam para Londres, já estariam coladas na televisão, já iriam para os cinemas. Hoje não tem filme passando nos cinemas do Reino Unido. A transmissão é da missa e de todo esse cortejo está sendo exibida nas televisões e também nas telas do cinema. Ou seja, não há muita maneira de escapar. Mas eu não sei se haveria pessoas querendo escapar disso. Mesmo pessoas que são contra a monarquia, houve protestos, houve cartazes na porta do local do velório, ali no Westminster Hall, no Palácio de Westminster, onde fica o Parlamento Britânico. Houve protestos, alguns até reprimidos e foram muito criticados. Por que não pode protestar contra o rei, contra o novo rei, contra a monarquia? Mas a grande maioria das pessoas está acompanhando com atenção. E elas dizem, esse não é o momento de criticar. Esse é o momento de ser solidário, ser empático com essas pessoas que estão em dor, que estão em luto. Depois a gente passa para a nossa luta. Inclusive alguns países da Commonwealth, os países que falam, que são ainda... tem o chefe de Estado como o rei da Inglaterra, o rei Charles III agora, mesmo eles, representantes desses países que estão aqui em Londres, e alguns deles falam abertamente em abandonar a coroa, como Barbados fez, país caribenho fez, abandonou a coroa e virou uma república, mesmo eles que estão aqui, esses representantes dizem, esse não é o momento de falar disso agora. Eu até posso derramar uma lágrima pela rainha Elizabeth II, mas amanhã a gente começa a falar de uma transição para a república, de abandonar a coroa. Este não é o momento de falar. Esse é o clima que a gente sente aqui na cidade. E um outro ponto que chamou a atenção do que você falou, Rafa, é que enquanto a gente deve estar com uma tela dividida com o que acontece em Londres nesse momento, tudo perfeitamente coreografado e, como você disse, tudo planejado há anos, tudo planejado com a assinatura final da rainha Elizabeth II. Ela sabia de cada etapa desse planejamento, mas certos pontos são imponderáveis e foram colocados de última hora, como, por exemplo, a presença do herdeiro George, filho de William, neto do rei Charles III. Ele e a irmãzinha Charlotte estão desfilando junto com o cortejo e isso foi decidido agora. Não daria para se decidir isso há 10 anos. Ele tem 9 anos, se eu não me engano, ela tem 7. Portanto, essa foi uma decisão feita há pouco tempo e até para ver se eles poderiam suportar essa pressão, se eles estavam envolvidos nisso, se eles poderiam ser envolvidos nisso e participar deste momento, que é pesado, que é tenso. A gente vê a rigidez militar desses desfiles, mas eles estão aí, mostrando a continuidade da coroa. Essa é a grande mensagem e quando isso foi dito ontem na TV britânica, todos os canais falaram ao mesmo tempo, deram a informação ao mesmo tempo. O futuro rei, o herdeiro da coroa, George, e a irmã Charlotte, que também está na linha de sucessão, vão participar.
eu não vou dizer que foi um choque, que é uma palavra muito forte, mas foi com grande surpresa, mas percebendo essa continuidade de Charles para William, de William para George, e assim continuando, assim como Charles recebeu da rainha Elizabeth II. Sobre essa pompa toda que a gente vê em Londres, sobre a pompa e a majestade que a gente viu nessa missa na abadia de Westminster, a ideia aqui em Windsor é ser uma coisa mais íntima. Íntima nos padrões da realeza, é claro. Serão 800 convidados que estarão lá no castelo de Windsor. Dentro do castelo tem uma capela, a capela de São Jorge, e serão apenas família, amigos e o staff da rainha, aquelas pessoas que serviam a rainha de forma mais próxima, que estarão autorizados a entrar na capela de São Jorge para acompanhar esse serviço final, essa despedida realmente da rainha Elizabeth II. Rafa e Stephanie. Márcio, meu bom dia para você. Estou começando a conversar com você aqui agora, mas a gente já esteve juntos ao longo do fim de semana, né? Trazendo um pouquinho da tua visão. Ontem você já estava aí em frente ao Castelo de Windsor e havia uma previsão, inclusive, de que algumas pessoas pudessem passar a noite aí no gramado. Eu queria a tua percepção sobre como tá nesse momento aí a chegada das pessoas às 11h06, né? Segundo a previsão, o cronograma que vem sido milimetricamente cumprido às 11h06 da manhã pelo horário aqui do Brasil. O caixão deve chegar aí a Windsor e muita gente se preparando para chegar aí. Como foi a tua chegada aí? Como está a situação do transporte, do comércio, do público que se prepara para acompanhar esse momento? O Windsor está lotado. O local onde é o castelo é um centro histórico menor, comparando com algumas cidades históricas que nós temos no Brasil, parece Paraty, no Rio de Janeiro, litoral sul do Rio de Janeiro. É um centro histórico, bem antigo, ruas estreitas, e não é surpresa nenhuma a gente ver tanta gente aqui. Essas pessoas rodavam o centro histórico ontem e a cidade está muito cheia e também muito policiada. Para chegar de trem aqui foi bastante difícil, as composições chegavam bem cheias aqui, assim como as estradas. Hoje chegar aqui, eu imagino, nós pernoitamos aqui, hoje chegar a Windsor, eu imagino que seja ainda mais difícil, já que as estradas devem estar sendo bloqueadas em alguns pontos para garantir a passagem do cortejo real. Mas aí vocês falam, mas o corpo ainda está em Londres, sim, mas é por motivo de segurança. Se a gente não conseguisse ficar nesse local aqui, a ideia seria ficar num outro ponto da estrada, mas era impossível. A gente não consegue alcançar a estrada aqui, a gente iria andando, mas a gente não consegue chegar. Nenhuma pessoa está sendo autorizada saindo de Windsor a ir andando pela estrada. Há pouco nós vimos uma tropa de, sem exagero nenhum, gente, talvez uns 200 policiais que entraram aqui pela grande reta, onde o carro da rainha Elizabeth II vai passar, e os policiais foram espalhados ao longo de toda essa sessão. Há policiais também em pontos estratégicos, com binóculos, muitos deles fortemente armados. Há uma preocupação muito grande com a segurança. Nada é ostensivo, mas não é nada agressivo, porque as pessoas sabem a preocupação que existe neste país com atentados terroristas, a preocupação de um carro poder entrar por aqui e provocar uma tragédia. Tudo isso existe, mas isso está planejado. Os 10 mil homens da polícia que estão em Londres neste momento, eu imagino que vários deles tenham vindo para cá, inclusive homens do Exército. Você vê uma ambulância do Exército passando agora. Homens do Exército também fazem parte desse grande esforço de segurança, o maior que este país já viu, o maior da história do Reino Unido. Não há dúvida nenhuma que esse é um ponto focal, tanto Londres quanto Windsor. Garantir a segurança não apenas do evento, mas também das pessoas que vêm aqui para se despedir da rainha. Essa é a preocupação número 1 dessas autoridades, que espalharam policiais por todo lugar. Stephanie, Rafa. Márcio Gomes continua com a gente ao vivo direto de Windsor, ali na avenida que leva ao castelo. Enquanto isso, nós vamos mostrando em tela dividida a imagem do cortejo que vai seguindo com o corpo da rainha Elizabeth. Márcio Gomes, um dos grandes correspondentes internacionais da nossa televisão, âncora do CNN Prime Time, como eu disse, desde as primeiras horas após a morte da rainha Elizabeth no Reino Unido, para nos alimentar aqui com todas as informações possíveis e disponíveis neste momento. E, Márcio, o Américo Martins, nosso colega, jornalista Américo Martins, quer conversar com você também. Américo. Olá, Márcio, bom dia. Boa tarde aí para você já, né?
Márcio, você teve, obviamente, acompanhando aí as cerimônias em Londres e agora está em Windsor. Você falou bastante da questão da segurança, muito forte nos dois lados, o que não é uma surpresa. Londres é uma das capitais mais cosmopolitas do mundo, então a gente viu muito isso e a gente viu um multiculturalismo forte ali. A gente via nas filas para se despedir da rainha, tinham turistas, mas tinham britânicos das mais variadas procedências, das mais variadas culturas e de vários lugares do mundo. Windsor, embora seja muito próximo de Londres, já é uma cidade muito menor, como você disse, muito mais intimista, muito ligada à monarquia. Você vê uma diferença no público aí? Aí o público seriam mais locais, britânicos, ou você continua vendo esse multiculturalismo que eu acho que é fascinante na Grã-Bretanha de hoje? Definitivamente, aqui em Windsor, o que a gente percebe é uma população muito mais, digamos, branca, muito mais do interior da Inglaterra, realmente. Enquanto Londres, como você bem disse, recebe gente do mundo inteiro. O mundo inteiro vai a Londres. Aqui em Windsor, a gente percebe uma presença muito mais do povo local, realmente, do interior da Inglaterra. Mas é interessante perceber isso, tanto em Londres, nos dias que nós estávamos lá, quanto aqui, a gente percebe a mesma vontade, o mesmo desejo de prestar homenagens à Rainha Elizabeth II. Mesmo pessoas que chegaram aqui há pouco tempo, ou até estão com família aqui já há muito tempo, pessoas que chegaram há 20, 30 anos, que tiveram filhos aqui, mas vieram de outros países. A intenção é a mesma. Claro, todos de luto, não é uma festa, mas é estar perto da rainha, seja na fila do velório ou em locais como esse aqui, na última passagem frente ao público, para agradecer por tudo que a rainha fez por eles. Há diversas críticas, há diversas pessoas protestando sobre o período colonial britânico, sobre diversos países do mundo, como não foi sensível, como não foi discreto, como não foi elegante, como os britânicos são. Houve violência, houve invasão, mas, de novo, neste momento, o que eu percebi em Londres e percebo aqui em Windsor, mas aqui há poucos estrangeiros, como eu já disse, é essa vontade, neste momento, de reverenciar, ter empatia por essas pessoas que perderam sua monarca, o esteio desse país, a coluna vertebral desse país, e perceber como vai ser feita essa transição. É isso que eu noto em Londres, na multicultural, multifacetada, fortemente influenciada pela cultura internacional, é uma cidade riquíssima, tanto aqui no interior da Inglaterra, em Windsor, como você disse, é próxima, cerca de 30, 40 quilômetros, mas ainda assim a gente percebe uma população diferente, mas unida num só sentimento neste momento de despedida e de adeus.